Castelo de Arnoia constitui uma referência singular na história e cultura do concelho de Celurico de Basto. A sua grande presença e destaque na paisagem envolvente e o papel que teve na organização de um território mais abrangente conferiram-lhe um simbolismo muito próprio, projetando-o em toda a região como um admirável marco intemporal desde os primórdios da nacionalidade até aos nossos dias. Localizado no topo de um monte com um grande domínio sobre o Vale do Tâmega, abarcando um vasto sistema montanhoso que se estende desde o Marão até ao Barroso, este monumento chegou até aos nossos dias carregado de simbologia, histórias, lendas, façanhas, mas também de algumas incertezas quanto à sua origem. De facto, apesar das lendas populares atribuírem aos mouros a sua construção, desconhece-se por completo tal evento, não o fundamentando até à data os dados arqueológicos e históricos. Não existem tampouco provas de que no período romano este cabeço tivesse sido palco de um assentamento humano, tese mantida essencialmente com base na descoberta de um conjunto de moedas de Constantino em 1935 no interior do castelo. Mas as tentativas de fazer recuar ainda mais a ocupação humana deste monte levam-nos até ao período pré-romano. No século XIX, foi aqui encontrado um interessante e raro ex-voto em bronze, associado a sacrifícios de animais em possíveis santuários, e o seu fabrico é caracterizado como sendo indígena. Em relação ao castelo propriamente dito, a referência mais antiga parece remontar à segunda metade do século XI. Trata-se de um documento que refere a um castelo Celurico Eopido Ibi, num contexto da passagem das tropas de Fernando Magno a caminho das linhas de controlo da fronteira do Mondego em franco período da Reconquista Cristã. A alusão a uma povoação protegida por um castelo é certamente importante, pois poderá fazer recuar a origem daquela que viria a ser, 5 séculos depois, a Vila de Basto. Em todo o caso, e segundo a tradição, o castelo teria sido restaurado entre 972 e 1002 por Arnaldo Baião ou Moninho Viegas, facto que vem igualmente a testar a antiguidade do monumento. As intervenções arqueológicas levadas a cabo no interior do castelo no ano de 2001 identificaram de facto o momento mais antigo de ocupação, o qual se pode enquadrar na transição da Alta para a Baixa Idade Média, num período seguramente anterior à construção da Torre de Menagem. Pouco depois, mas ainda na fase antiga da ocupação deste monumento, em tempo do rei Dom Afonso Henriques, as referências documentais apenas nos referem um Dão Gundar, como tendo sido o seu primeiro senhor. Já durante o século XIII, as inscrições de Dom Afonso II e de Dom Afonso III deixaram-nos um interessante retrato sobre a relação da população com o castelo. Das primeiras, sabe-se que as freguesias de São Miguel de Caçarilha e de São Miguel de Carvalho eram responsáveis pelos trabalhos de carpintaria, bem como transportar a respectiva madeira para o castelo. As segundas inscrições referem o núcleo populacional do castelo com 4 casais despovoados. Porém, os rendeiros de 2 leiras regalengas deveriam dar ao castelo os alimentos para os seus cães. Referência ainda para o facto das populações terem a seu cargo a preparação da defesa do castelo, bem como a definição das escalas de serviço. As reparações do castelo são igualmente retratadas nas inscrições de Dom Afonso III, ficando a esta data ao cargo de 2 casais de Agilde a preparação e o transporte da cal. As intervenções arqueológicas levadas a cabo no seu interior permitiram identificar um conjunto de fragmentos de utensílios cerâmicos característico deste período. Ainda durante este período deve ter ocorrido a construção da Torre de Menagem, bem como do Torreão Norte, hoje praticamente inexistente, operando-se desta forma a grande remodelação do monumento. Em tempo de Dom Afonso III era alcaide Martim Vasques da Cunha, o mais famoso de todos os cavaleiros que por aqui prestou serviço. Já em tempo de Dom Dinis, em 1282, o castelo, bem como os seus domínios, são arrendados a Martim Joanes, pelo montante de 210 morabitinos. Apenas 2 anos mais tarde, sob a alçada do mesmo soberano, a renda passa a ser cumprida pelos moradores de Celurico de Basto. A partir desta data e sobretudo entre os reinados de Dom João I e de Dom Manuel I, há referência à presença dos alcaides, mas a entrada no período moderno parece ter marcado o abandono gradual deste monumento.
A acalmia após todo o processo de reconquista parece ter contribuído para que tivesse deixado de desempenhar funções de defesa. De data tardia, mas não menos importante, é uma informação contida nas inquirições de 1520, que refere a casa do castelo onde residia João Dias. A esta alusão vem ajustar-se os dados arqueológicos que apontam para a existência de um edifício de habitação e uma oficina no interior do espaço muralhado. Aqui foi encontrado um grande volume de escória de fundição de ferro, facto que pode indicar a referida oficina de fundição. Por outro lado, a descoberta no mesmo espaço de um conjunto de moedas datado de períodos que variam entre 1433 e 1557 provam uma atividade intensa. Tal poderá estar associado à atribuição do foral a Celúrico de Basto, concedido a 29 de março de 1520. Apesar das novas competências na jurisdição do território e de algum dinamismo incrementado, notório, por exemplo, na construção de uma cadeia em 1586, as populações continuaram a espalhar-se além vila, já que o isolamento e a limitação do espaço impediam a expansão do seu tecido urbano. Estes fatores estiveram na origem da tomada de decisão de Dom João V, que, em abril de 1719, atribui por previsão a sua transferência para a freguesia de Britelo, num amplo e aprazível vale e central no contexto concelhio, que, dotada de acessos e novos edifícios públicos e privados, passa a assumir a gestão administrativa, denominando-se de Vila de Freixeiro, hoje Celúrico de Basto. Desde então, a nova sede do concelho tem vindo a ser dotada de equipamentos para fazer face aos novos desafios, desde logo o aumento e a concentração populacional. A arejada Vila de Freixeiro foi nessa altura provida de equipamentos administrativos, judiciais e habitacionais, sendo alguns deles ainda ocupados na atualidade. O povoamento do concelho continuou a observar-se disperso, evoluindo a partir de aglomerados pré-existentes, alguns dos quais com origem na Idade Média e profundamente associados a áreas com potencial agrícola. De resto, a agricultura continua a ser a principal atividade económica, centrada na pequena propriedade, apesar do aumento da taxa de imigração a partir do século XVIII, notável por ter permitido amealhar fortunas com as quais foram construídos muitos dos admiráveis e imponentes solares espalhados um pouco por todo o concelho. Mas o século XX viria a marcar o panorama concelhio por uma segunda elevada taxa de imigração, sobretudo a partir da sua segunda metade, a par de um êxodo para as grandes cidades à procura de outras condições de vida. Porém, e apesar de profundamente afastado dos grandes centros urbanos, apesar dos baixos rendimentos proporcionados por uma agricultura de mero sustento e do baixo índice de escolaridade, o início deste novo século assiste a um notável empenho conjunto, quer por parte dos agentes económicos, quer políticos e culturais e da sociedade civil em geral, em mudar o rumo a que esteve sujeito desde um passado longínquo. Tendo sido durante alguns milhares de anos condicionados pelo rigor geológico e geográfico deste concelho, os seus habitantes tiveram que se lhe afeiçoar, que moldar os seus montes e vales selvagens com rasgos de força e coragem. Com a mesma coragem enfrentam agora os desafios de um novo século. A população procura fixar-se em aglomerados urbanos, a agricultura assiste a um novo impulso e o ensino proporciona agora níveis culturais nunca antes observados. A criação de equipamentos turísticos e de lazer e a implementação de estratégias de ordenamento do território ao nível urbano, patrimonial, viário e da floresta trazem e trarão mais valias às populações deste concelho. Desde o singelo mas imponente castelo que outrora protegeu populações indefesas e organizou um amplo território, descendo até à Rua Direita no seu sopé, por onde foi crescendo a Vila de Basto, até à sua transferência para o Freixeiro, 1000 anos passaram. 1000 anos de muitas histórias gravadas nas pedras, na terra sabiamente obrada e nos rostos que são os mesmos de outrora. Mas este é apenas um passado recente, e para trás muitos outros 1000 anos assistiram a outras histórias. Histórias dos primeiros agricultores e pastores que domesticaram os planaltos e vales férteis, dos primeiros metalurgistas, de povos guerreiros e das primeiras manifestações artísticas e sagradas. E este passado está bem presente. Ajuda-nos a compreender quem fomos, com que força e vontade moldamos a terra e como a ela nos afeiçoamos em rasgos de regozijo e alegria rumo ao futuro.